Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Esse último versículo do Evangelho que nós ouvimos é o que nos anima a sempre praticar o bem. Anima mais, porque fazer o bem faz o bem para nós mesmos. A gente, quando era adolescente, jovem, às vezes nas rodas de conversa a gente brincava, né? Se não tiver céu, nós vamos tomar um prejuízo danado, né? Porque a gente se privar daquelas coisas aparentemente agradáveis em busca do céu. Mas é claro, a brincadeira, porque a gente já acreditava que nós temos uma vida que é a verdadeira vida, que é a vida eterna. Essa vida que nós recebemos é o grande presente que Deus nos dá, porque quem não passa por esta vida não alcançará a vida eterna, incluindo, é claro, aquelas pessoas que foram geradas no ventre da mãe e não vieram à luz. Também, certamente, nós julgamos estar no céu. E assim como esse é o grande presente, porque quem não nasceu, quem não foi gerado, é o nada, nada não existe. E esse nada não tem como nada entrar no céu. E se a gente tiver essa oportunidade, né, de lá ter uma visão de todo mundo que passou por esta terra, entre conhecidos e não conhecidos, e ali aqueles que não existiram. Não é muito fácil a gente entender isso. Mas, se essa vida é o grande presente de Deus, a vida eterna é muito maior, porque Deus nos fez para Ele. E Jesus fala no Evangelho que não perca nenhum destes, que nós somos fruto do amor de Deus. E se Ele nos ama, é para nos dar também essa condição de estarmos perto dEle. É tão bom a gente ficar perto de quem a gente ama, e Deus nos dá essa oportunidade, primeiro, de estar aqui, e depois de estar junto, frente a frente com Ele. Quando nós passamos por esta vida, não é que nós vamos negociando com Deus a compra do céu por aquilo que nós fazemos, mas o que nós fizermos vai ser o motivo de nós estarmos com Ele. E é por isso que nós precisamos viver numa vida conforme Ele nos pede, como nos orienta, conforme a nossa vivência de irmãos, de família, que às vezes nos dificulta. Às vezes até a gente brinca com alguém: você até me faz ficar mais santo. A igreja celebra esses dois momentos, duas festas juntas. É a festa de todos os santos e finados. Nós não celebramos a morte, mas celebramos a vida. E como nós celebramos a vida, assim como a morte, Jesus faz a referência como o grão de trigo que cai na terra. Se ele morre,
ele produz vida, ele produz fruto e gera vida. Se não morre, apenas é um grão de trigo que vai ficar ali para sempre. E por isso nós também, como esse grão de trigo, se nós não morrermos, vamos ficar aí, como dizem, para semente, assombrando os outros. Então nós passamos pela morte para nós gerarmos em nós essa nova vida para o céu. E na segunda leitura nós ouvimos como São João fala, a prova de amor que Deus tem por nós. Esse amor, porque apesar de nós não sermos merecedores, a famosa palavra, apesar de eu não ser digno, aqui agora de eu entrar na casa de Deus, que aquele homem lá que queria a cura do seu servo, não sou digno que entre em minha casa, mas apesar de não ser considerado digno de entrar na casa de Deus, Deus me ama tanto que apesar das minhas limitações, Ele fez a sua casa, foi para nós. Ele aguarda, somos nós, que um dia nós estejamos com Ele. E nessa unidade, nós aqui na terra, com aqueles que já se foram, nós, uma corrente, não gosto de falar essa palavra, mas nessa união de todos, nós louvamos e adoramos a Deus. Se nós celebramos finados, nós lembramos aqueles que tiveram seu fim aqui, mas tiveram um novo começo, que a morte é como que uma passagem para a vida eterna. Quando na ressurreição, como Jesus morreu, ressuscitou na sua Páscoa, que na nossa ressurreição, a nossa Páscoa, nós consigamos abrir as portas da eternidade e nela entrar. E assim, aqueles que já se encontram no céu, como nós vamos celebrar no domingo, a data é 1º de novembro, mas a liturgia transfere para o domingo, nós vamos nos encontrar com aqueles que nós chamamos santos. Não que foram perfeitos, como nós não somos perfeitos, mas procuraram viver a sua vida de santidade para hoje receber a sua recompensa. E se nós celebramos a vida dos santos, qual que é a nossa vocação? Ser santos. Já é a vocação pelo batismo. E se nós recebemos o batismo, nós precisamos cada dia mais nos esforçar para viver o batismo, que é essa vocação comum a todos, ser santos, que Jesus nos fala, sejam santos como o Pai Celeste é santo, sejam perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Essa é a vocação, e se nós procurarmos viver intensamente aquilo que nos é proposto, estamos tranquilos. Não é ficar com aquela preocupação, será que eu vou para o céu? E aqui, eu não posso fazer isso, senão eu não vou para o céu. Não fique estressado na expressão de hoje. Com isso, faça o bem. Procure viver agradando a Deus, servindo o irmão, pronto, já está resolvido, fazer o bem. E fazer bem, é claro. Não é fazer o bem por os outros. Não, fulano é muito caridoso porque dá muita esmola. Mas será que faz aquilo bem? E temos a certeza que Deus nos dá essa receita e Ele cumpre com aquilo que Ele promete. E se hoje nós rezamos pelos falecidos, que Deus tenha acolhido ou possa acolher aqueles que nós amamos, os que nós talvez não amamos tanto também, mas aqueles que partiram deste mundo. Uma frase de Dom Luciano que diz assim, não foram eles que partiram, nós que ainda não chegamos lá, porque nós estamos a caminho, então a nossa vontade, a nossa ânsia é chegar ao céu. Santo Agostinho tem uma frase bonita, que muitas vezes vem até alguma lembrancinha de pessoas falecidas, criastes-nos, ó Deus, para vós, e o nosso coração está irrequieto, enquanto não repousar em vós. Que a nossa vida foi criada, sim, aqui, mas para Ele. Mas a nossa vontade, quando será o nosso dia? Apesar de que nós não devemos abreviar, Deus nos dá o instinto da preservação da vida, como dá aos animais, as plantas estão sempre tentando se revigorar, porque
nós vamos receber a vida eterna de acordo com o que nós vivermos aqui. E aquelas pessoas que partiram, deixam saudades? Certa vez uma mãe me disse assim: eu digo para os meus filhos que quando eu morrer, que eles não sintam falta de mim, mas saudade sim. A gente fala assim: nossa, fulano está fazendo uma falta, quer dizer que eu tenho ligação com aquela pessoa porque fazia isso para mim, fazia aquilo outro, ou cumpria com essa tarefa. Não é só por fazer falta. Pela saudade, tudo bem. Mas que a gente não fique sofrendo eternamente por aqueles que partiram deste mundo. Chorar pela morte, tem gente que fala, não pode chorar não, porque isso não faz mal para os outros. Mentira, pode chorar à vontade. Jesus chorou pela morte de Lázaro, porque nós não podemos chorar pelas pessoas amigas. Mas devemos compreender que a nossa vida, enquanto estivermos aqui, continua. Aquele choro da morte, aquilo deve passar. Tem 20 anos que o fulano de tal, seja esposo ou esposa, ou filho ou pai, morreu. Eu não conformo até hoje. Você crê na ressurreição ou não crê? Você gostaria de ter a pessoa sempre ao seu lado e não gostaria que ela estivesse recebendo o prêmio no céu? Eu julgo isso como um pouco, precisa um pouquinho amadurecer na fé na ressurreição. Nós não podemos ser egoístas e querer as pessoas boas só para nós. Que essas pessoas que foram boas aqui sejam premiadas no céu pela sua vida. Uma vez uma senhora, posso falar, ninguém sabe onde, nem eu sei mais onde, me dizia: estou triste, Deus levou meu marido. A gente pode olhar pela tristeza de um lado dela ter perdido, o marido ter falecido. Mas estou triste porque Deus levou. Deveria dizer assim: estou triste, meu marido faleceu, mas estou alegre porque Deus levou meu marido. Seria diferente. Quem dera que alguém dissesse alguém por mim que Deus me levou para junto dele. Eu sei que é Deus quem vai julgar, né? Mas que nós tenhamos essa consciência que Deus nos leva para Ele. Jesus fala assim: na casa do meu Pai, em muitas moradas, eu vou preparar uma morada para cada um. Às vezes a gente fala assim numa celebração de Ezequias, a gente fala popularmente de encomendação, quando, citando esse texto do Evangelho, quando a gente mora numa casa ruim, ou numa casa velha, ou numa casa de aluguel, ou cedida, ou não está satisfeito, e depois constrói uma outra casa, que seja, não, é a casa que eu quero, que eu posso, é essa, é minha, é do jeito que eu quero, ou do jeito que eu tenho condições, a gente fica naquela ânsia: quando eu vou morar na minha casa? Aí, não vai ser acabamento mesmo, não, vamos adiantar um pouquinho, aí, não, mas vai demorar um pouquinho, depois falta ligar água, mais um pouquinho, falta ligar luz, mais um pouquinho, aí tem um problema com a documentação, mais um pouquinho, aquela ânsia: quando eu vou morar na minha casa? E Deus tem a nossa casa, nós vamos construindo passo a passo, tijolo a tijolo, por aquilo que nós fazemos. Quando será que eu vou morar nessa casa que Jesus reserva para mim? Há muitas moradas e há uma para cada um. Muitos que nos precederam já estão nessa casa. Agora vamos aguardar o nosso momento para a gente poder receber um dia o prêmio da vida eterna, poder morar nessa morada que Jesus reserva para nós. Que nenhum se perca. Eu o ressuscitarei no último dia. Aí está. A ressurreição não é só uma esperança, mas a certeza para todos nós. Agora vamos ficar de pé, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos ajude a valorizar essa vida e rezando pelos nossos
falecidos.